Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos, especialmente do professor Charles Kiefer, na 40ª Feira do Livro da FURG, tanta história para contar. E hoje, nos honrando com sua presença, o professor Charles Kiefer, que vai falar sobre escrita criativa, uma revolução pedagógica, além de outros temas, professor, que a gente possa falar. O professor Charles Kiefer é aquele que a gente pode dizer que dispensa apresentações, mas que vai ser apresentado mesmo assim, professor? O professor ele tem uma já longa carreira como escritor, uma carreira consagrada e conceituada. O professor começa nos anos 80, em 82, oficialmente a gente tem Caminhando na Chuva, apesar de a gente ter publicações anteriores, professor? Em que ele começa um trabalho na prosa de ficção, no romance, no conto, na novela, na literatura infanto-juvenil, que muitos conhecem dessa área de trabalho. E nos últimos anos, além, ou concomitante, vamos dizer assim, do trabalho de escritor e de ficcionista, o professor tem atuado também, como vem chamando o professor, que professor, acho que desde sempre, se a gente for pensar que professor é aquele que vai estimular habilidades das pessoas, e há muitos anos ele vem trabalhando com as oficinas literárias. Nos últimos anos também vem trabalhando como um dos incentivadores de uma linha de pesquisa que acabou se tornando uma área de concentração na pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande. Então, hoje a gente vai ter algumas palavras sobre essa trajetória. O professor, ele é um professor que veio de 3 de Maio, uma cidade do interior, foi para Porto Alegre, buscando um espaço até para produzir. E eu gostaria que a gente começasse pensando um pouco isso, professor? A ideia da formação, quer dizer, do leitor para o escritor, para o professor. Não é uma linha cronológica, porque, na verdade, acaba que isso é simultâneo. O tempo todo o escritor é leitor, o professor é sempre leitor e escritor, mas que a gente também, de repente, pudesse falar um pouco isso. Como é que foi o início da sua formação como leitor, saindo de uma cidade interior, como é que foi a sua juventude como leitor, até porque nós temos jovens leitores aqui, a Feira do Livro da FURG sempre prima também pelo estímulo da literatura infanto-juvenil. Então, como é que foi o início da sua formação como leitor para o início da carreira como escritor? Depois a gente pensar nessa questão que vai desembocar na escrita criativa, que é essa formação, digamos assim, o desenvolvimento de habilidades e o espaço que tem sido aberto para jovens escritores, que o senhor tem estimulado muito nos últimos anos. Então, para a gente começar a conversa. Tu vai fazer todas as perguntas depois, porque eu vou primeiro. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui em Rio Grande. Eu já estive na Feira do Livro de Rio Grande, lá na cidade de Rio Grande. Depois eu vim para a Feira do Livro em Cassino, aqui na rua, ali na Avenida Rio Grande. Depois, há uns 10, 12 anos, eu vim para a Feira do Livro aqui. Eu sou até patrono da feira de vocês. Acho que sim, Acho que sim. E depois aqui tinha meia dúzia de barraquinha e agora está essa feira gigante. Que beleza. Além disso, tenho aqui vários alunos lá da PUC do mestrado e do doutorado. Tem aluna da graduação, tudo aluno de escrita criativa, de oficina de criação e tal. Então, em primeiro lugar, queria agradecer esse convite que vocês me fizeram, mais uma vez, estar aqui em Rio Grande. Sempre é muito legal vir para cá. Agora sim, agora eu vou começar a responder o teu tiroteio de perguntas. Vamos de novo. A primeira, sobre adolescência e infância. Vamos pensar na questão da formação do leitor, para a gente começar. Até porque, como a gente trabalha com a literatura também infantil, pensar como foi, dependendo da sua formação de leitura. É para ser sincero ou é para fazer assim que nem professor? Não. Acho que a ideia é... Para ser sincero, eu comecei lendo revista em quadrinho. Por isso que a minha filha está ali, a Sofia. Por isso que eu incentivo. A Sofia tem montanhas de revistas em quadrinho. É possível que uma criança... Tu leia revista em quadrinho? É possível que uma criança leia revistas em quadrinho e não se transforme em leitor de livro? É possível. Mas são raros. A minha experiência de professor... quando investigo assim, como é que tu gostou, como é que adquiriu, porque a gente adquire, é um hábito, Como é que adquiriu o hábito da leitura? Geralmente eles dizem, olha, a primeira coisa que eu li foi uma revista em quadrinho. E eu também.
Mas antes da revista em quadrinho, tem uma outra coisa que aí eu acho que aí entra o papel nosso, quem tem a barbinha branca, papai, mamãe, titio, vovô, vovó. Eu comecei a ser leitor vendo o meu avô ler. Porque o meu avô fazia um negócio muito interessante. Ele ficava lendo, e aí eu chegava com 4 anos, 4 anos nessa fase, aí chegava na casa dele, e meu bisavô, a primeira experiência de leitor foi com o bisavô. O meu bisavô estava lendo, e ele lia aqueles Bildungsroman, romance de formação em alemão. Bildungsroman, ele amava os tais dos Bildungsroman. O meu nome, inclusive, às vezes eu achava, meu pai deu o meu nome de Charles não por causa do Charles Chaplin, por causa do Charles Atlas, que era um musculoso da época quando eu nasci. Mas o meu avô era leitor de um outro Charles, que eu fui descobrir um pouco depois, que é o Charles de Coster, que escreveu um livro maravilhoso, que eu lia com tanto carinho e amor, e que meu avô lia para mim, que é As Aventuras de Till Eulenspiegel, de Charles de Coster. Vou repetir o nome, esse livro é muito interessante. As Aventuras de Till Eulenspiegel. Tem tradução em português. E isso, inicialmente, meu avô lia para mim em alemão, depois em português. Mas esse meu avô, que lia o Charles de Coster e outros Bildungsromans, esse avô ficava lendo, e a minha bisavó, quando eu chegava na casa deles, ela dizia assim, não vai lá no vô agora, no Vater, porque a gente não, na colônia alemã não se usa a palavra vovô, vovó, em alemão, né? Vater e Mutter. Não vai no Vater agora, porque ele está lendo. Eu ficava tão magoado. Eu era criança e pensava, mas que coisa, o que é esse tal de ficar lendo? Aquilo me provocava. E o interessante é que ele ficava lendo e, de repente, ele dobrava aquela caixinha mágica, porque era uma caixinha mágica, largava num canto, me botava no colo, e aí ele me contava o que tinha na caixinha. E essa relação mítico-mágica, né, começou a gerar na minha cabeça um desejo. E tudo é desejo, né, pessoal? Tudo é desejo, até tomar chimarrão é desejo, né? Tudo é desejo. Então, gerou em mim o desejo de saber também decifrar aquelas cobrinhas, porque para mim eram só cobrinhas, as letras. De tal modo que, quando eu cheguei no primeiro ano do primeiro grau, na escola, eu já sabia ler, escrever, e eu já estava completamente alfabetizado, porque lá com 4 anos e um pouquinho eu já estava escrevendo, porque meu avô sentava comigo, meu bisavô, e quando viram, eu já estava escrevendo. Então, tem eu acho que a gente erra como professor. A gente quer impor a leitura para o aluno. E não pode ser assim, devia ser o contrário. A gente deve, e é o que eu procuro fazer na escrita criativa. Ela lá, que é minha aluna, pode dizer se eu consigo ou não. Mas eu não tenho método. Eu tenho método, mas eu não mostro para os alunos o método. Então, assim, o meu método é fazer com que eles sintam vontade de fazer aquilo. É complicado isso na universidade. A universidade trabalha com parâmetros, com metragens, né, com nota. Eu acho um horror esse troço da nota e da chamada. O ideal é se as pessoas viessem porque queriam, né, porque querem, mas a gente tem que fazer chamada, tem que dar nota. Mas, enfim, descontando a chamada e a nota, eu procuro fazer da aula uma coisa em que as pessoas queiram fazer aquilo. Lógico, quer ver? Ó, na PUC, estou falando agora da universidade. Boa parte dos alunos me enganam, me traem, eles acham que eu não sei. Mas assim, ó, passa um semestre, daí o mesmo conto volta num outro aluno no semestre seguinte, ele pegou do outro colega. Eles acham que passam o cachorro. Não passam. Às vezes, quando eles plagiam, se o cachorrinho é um totozinho assim, pequenininho, eu deixo passar. Quando é muito cabeludo, aí eu tranco o pé. Então, eles tiram da internet. E eles não sabem que basta uma frase, 2 palavras conjugadas, digitadas,
e a gente descobre onde é que está. Tem programa para identificar plágio. E aí é muito doloroso ter que chegar, já me aconteceu muito, chegar em sala de aula com o plágio anexado, grampeado, o conto dele, ele trocou só o nome, o título do conto, e aí o negócio é lá de uma escritora francesa, alemã, italiana, ou escritor e tal. Isso é muito chato. Mas, enfim, descontando todos esses percalços, porque eu tenho 2 tipos de aluno, isso eu quero deixar bem claro, vocês têm que entender o seguinte: uma coisa é o aluno universitário e outra coisa é o aluno particular. Eu tenho juiz, advogado, promotor, psicólogo, de todas as profissões nas minhas oficinas particulares. E pessoas que não têm menos de 25, 30 anos, o que faz uma grande diferença. Então, tu dar aula para adulto que quer ser escritor porque ama aquilo é uma coisa. E tu dar aula para o aluno que ainda está preocupado com nota é outra completamente diferente. Mas dá para trabalhar lá na área da nota com essa coisa do desejo. Então, assim, eu brinco com eles, eu entro em sala de aula, todo mundo tem 10. E eu depois vou descontar um pouquinho. E aí eu vou descascando a nota. Porque tem... Mas a minha vontade era, pessoal, 10 para todo mundo, presença para todo mundo, e agora nós vamos trabalhar. Vamos parar de se preocupar com nota e chamada e vamos produzir texto. Esse seria o ideal. Lógico que eu vou para a rua, né? Não tem, o professor não pode, tem que obedecer os critérios do MEC, etc. Mas, enfim, peguei o começo e já misturei com o final. Mas tudo bem. Mas eu disse, o processo não é cronológico, ele é simultâneo, né? Para não ficar uma coisa chata. Então, para mim é isso, eu acho que é despertar na pessoa um desejo, como me foi despertado. Agora, por exemplo, a Sofia, eu troquei, ali, pessoal, tem uma banca de troca, que é uma maravilha. Eu troquei 2 livros meus por 2 livros do Malbataan. Não tem nada mais chato, complicado, para quem é das áreas de humanas e artísticas, do que matemática. Eu odiava matemática. No entanto, eu aprendi a amar matemática, peguei os livros dele, do teu marido. Então, os livros do Malbataan, que eu tinha quando eu era adolescente, que nas minhas muitas mudanças, morei em São Paulo, Santa Rosa, Porto Alegre, andei por tudo que é lugar, eu perdi essas bibliotecas, e esses livros eu tinha e agora quando eu vi ali, dei de presente para a Sofia. 2 livros importantíssimos do Malbataan, não sobre matemática. Aquilo é sobre matemática, mas não é. Os livros do Malbataan não são sobre matemática, eles são sobre a literatura em torno da matemática. Que histórias maravilhosas dá para construir, ensinar matemática e ao mesmo tempo gostar de narrativa. Porque aquilo é uma narrativa de matemática, que é diferente de matemática pura. É lógico que uma criança não vai gostar de matemática pura. Agora, se fizer um negócio mais adoçado, como o Malbataan, quem sabe gosta de matemática. Eu aprendi a gostar de matemática. E a gente tem visto esses processos agora na literatura brasileira. Por exemplo, a Ruth Rocha tem trabalhado agora, acho que recentemente já tem Os Problemas da Família Gorgonzola, por exemplo, que é uma narrativa matemática, digamos assim, que é uma coisa que os escritores brasileiros têm percebido. Quer dizer, há como trabalhar o narrativo, né? E o pedagógico, que é porque, na verdade, não sei se as pessoas se dão conta, acho que não, e aí vamos voltar ao nosso tema, que é a revolução pedagógica. Por que eu considero, já fiz essa palestra em torno disso em vários lugares, por que escrita criativa é uma revolução pedagógica? Porque quando a gente observa, tudo é narrativa. A gente, quando está no banho, e está programando o dia, a gente faz uma narrativa. A gente pensa assim, às vezes a gente até fala com a gente mesmo, a gente faz um narrador em primeira pessoa, né, autoconsciente, autorreferente. Eu estou lá no banheiro e eu penso assim, Charles, hoje tu precisa chegar para aquela pessoa e dizer isso. E daí tu bola a frase. Tu escreves a frase na cabeça antes. Todos, atenção, todos, a não ser quem não tem cérebro, anencéfalo não, mas quem tem cérebro ativa o tempo inteiro. A diferença entre um escritor e uma pessoa que não é escritora é que o escritor bota essas narrativas no papel, o outro vive essas narrativas o dia inteiro. Ele está ali olhando para cá e pensa assim, mas esse cara é meio maluco, está fazendo narrativa. Está fazendo narrativa.
Ali tem narrador, personagem, tempo, espaço, tem o que eu brinco sempre, tem o pente, personagem, enredo, narrador, tempo, espaço. E tem mais uma coisa que é interessante na narrativa, que é o conflito. A gente faz uma narrativa, às vezes, que até se enxerga xingando o outro, ou abraçando o outro, está apaixonado por alguém, e daí faz uma narrativa na cabeça. Tudo é narrativa. Para escrever um livro de física teórica, tem que fazer narrativa. A não ser que aquela coisa da matemática pura, da física pura, que daí não é mais narrativa. Mas tem alguém que aguenta? Só muito cientista para... né? Então, assim, é uma revolução pedagógica pelo seguinte, aí deixa eu te contar um aspecto aqui, por que eu chamo de revolução pedagógica, porque quando a PUC, e até eu recomendo a FURG aqui, quando a PUC abriu o primeiro curso de escrita criativa, nos Estados Unidos chama Creative Writing, né? É só a tradução, escrita criativa, curso que eu fiz nos Estados Unidos em 1986. Não é um curso. Eu fui para o Encontro Mundial de Escritores, eram 96 escritores da Universidade de Iowa, e lá eu me dediquei ao processo, recebi um diploma lá no final, eu tenho até hoje guardado, chama Fellow in Writing, né, companheiro em escrita, que era uma espécie de um... Já que eu não tinha feito o curso acadêmico, mas tinha participado das aulas, eu ganhei então um diplominha, que não tem valor nenhum, mas é um valor só afetivo. Quando voltei para o Brasil, montei a primeira oficina, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Minha primeira oficina teve 3 alunos. A Casa de Cultura quis interromper, não quiseram fazer. Eu disse, não, eu faço de graça. E eu dei aula de graça para essas 3 pessoas. Foi o meu primeiro curso em 87, 86, não me lembro bem. Hoje eu tenho em lista de espera mais de 1.700. Tenho 5 turmas particulares e uns 600 alunos na universidade. Vem cá, mas há 25 anos atrás, ou quase 30 anos, tinha 13 interessados em escrita criativa. Hoje são milhares. O que aconteceu? No meio do caminho tinha uma pedra, só que a pedra não se chama pedra, se chama blog, se chama internet, se chama revolução da internet. Hoje, o Brasil tem 80 milhões de blogs. Pensa só. 80, eu tenho 5. Então não vamos dizer que 80 milhões de pessoas estão escrevendo, mas umas 20 milhões estão escrevendo. Divide cada um, se cada um tiver 5 blogs, e nem todo mundo tem 5, seriam 20 milhões. Mas se tem 20 milhões de pessoas escrevendo num determinado país, tem alguma coisa acontecendo. E o que está acontecendo? As pessoas escrevem um blog, começam a escrever, e imediatamente depois de começar a escrever no blog, elas se dão conta que elas podem melhorar, que o texto delas não é bom, que elas não sabem se expressar direito no seu blog. E aí o que elas fazem? Procuram uma oficina literária. Esse processo começou na década de 50, entre 40 e 50 nos Estados Unidos, chegou no Brasil tardiamente, em 86, 87 comigo, 86 com o Assis Brasil. Tínhamos tido algumas experiências antes com a Lígia Averbuch no Instituto Estadual do Livro, que deu origem a uma das mais importantes antologias de contos da história do Rio Grande do Sul, que se chama 9 do Sul. Nessa antologia produzida dentro da oficina, da primeira oficina do Rio Grande do Sul, lá tinham 9 bebês literários. Um deles se chamava Moacir Scliar, o outro, Caio Fernando Abreu, o outro, Carlos Stein, o outro, Rui Carlos Osterman, a outra, Tânia Failassi. E assim são 9. Dos 9, apenas o Sérgio Porto, que também virou escritor, mas que morreu muito cedo, todos viraram grandes escritores, com obra consolidada. Então, a primeira oficina literária do Rio Grande do Sul gerou um conjunto extraordinário de escritores. Hoje eu gero mais ou menos uns 100 autores novos por ano. Eu sozinho, na empresa que eu e a minha esposa, a Marta, que está aí, nós temos lá na Itororó, e na PUC.
100 novos escritores por ano. É uma revolução, mas é uma revolução prazerosa, porque as pessoas têm, quando tu começa a escrever, tu sente prazer em fazer isso. Então, assim, aquele bicho-papão, até eu brinquei na TV da FURG ali, que tinha uma entrevista agora há pouco, aí eu disse assim, escrever não é um bicho de 7 cabeças, é bicho de uma cabeça só, como qualquer bicho. Né? As pessoas têm essa coisa assim que é um negócio espantoso, difícil. Não é. Basta começar no ponto certo, que é o desejo. Isso passa também, professor, pelas questões das políticas públicas de educação, eu acho também. Né? O senhor atuou como secretário de Cultura de Porto Alegre, subsecretário de Cultura do Estado, né? E acho que isso a gente está dentro de uma feira do livro que tem, né, a chancela institucional de uma universidade, né? E acho que essas questões de políticas públicas de educação também mudam isso. Acho que toda uma questão hoje da facilidade da divulgação, que é a questão da internet, isso abre os caminhos, né? Mas acho que é uma série de políticas que a gente percebe, desde a política da educação infantil, digamos assim, até a questão do incentivo que a gente percebe na escola. Como é que você vê essas políticas, né, públicas relacionadas ao trabalho de escrita, de leitura, tanto nas escolas como em outros projetos que você tem acompanhado? Vou fazer mais uma narrativa. E não é uma narrativa ficcional, é uma narrativa biográfica, um outro tipo de narrativa. Eu estava em casa muitos anos atrás, eu estava tomando café da manhã, e na época eu morava sozinho com a minha filha, Maíra, que hoje tem 32 anos, na época não sei quantos anos ela tinha, uns 14 ou 15, morava sozinho com ela, tocou o telefone, e era o Raul Ponte, me convidando para trabalhar na área cultural, na feira do livro, na coordenação do livro e literatura, junto com a Margarete Moraes. Eu pedi para pensar e aí comentei com a Maíra. E aí a Maíra me disse uma frase que eu nunca vou esquecer, e que foi por isso que eu fui para lá. Ela me disse assim: pai, tu vive falando mal dos políticos, como todos nós, né? Por que tu não vai lá e mostra como é que tem que fazer? Ela tinha 14 anos, cheia de ideais, né? E aí eu pensei e resolvi aceitar o tal do cargo que era de coordenador do livro e literatura, que era um subcargo dentro da Secretaria Municipal de Cultura. Resultado, acabei ficando 6 anos nisso, né? Sou muito grato à política, porque aprendi muito com a política. Conheci a Marta na política, casamos, temos uma filha de 10 anos. Mas o que eu não consegui foi responder à questão da minha filha. Entra lá e mostra como tem que fazer. O enredamento, os problemas, a burocracia, a mecânica da política não permite que tu execute as tuas boas ideias. Tuas boas ideias viram pó, em geral. Então, assim, isso é uma das ilusões que eu perdi na minha vida, que as coisas possam ser sempre resolvidas lá no gabinete da política. Não. Elas têm que ser resolvidas no gabinete da sociedade. E a sociedade tem que se organizar e empurrar os políticos contra a parede se eles não fazem. Não tem outra saída. Porque o ideal seria que fosse junto. Política e sociedade, né? Lógico que a política é a sociedade também. Mas, digamos assim, a sociedade organizada não governamental, na minha opinião, tem hoje mais força do que a própria política institucionalizada. Lógico que dizer isso numa FURG, que é uma universidade federal, é complicado. Mas aqui é a Feira do Livro, as pessoas podem se organizar e pressionar. Uma coisa que eu nunca conseguia entender, por exemplo, quer ver? Ó, uma questão bem prática. Eu dei aula no 2º grau, no Colégio Leonardo da Vinci. Eu era professor. E eu tinha uma tese, que eu tenho até hoje. Literatura, a gente... Tem uma carta do Mário de Andrade que eu publiquei como anexo na minha tese, na minha dissertação de mestrado sobre isso. Ou seja, eu tenho argumento teórico para isso. Eu estudei muito essa questão. Então, o Mário de Andrade, numa carta para o Fernando Sabino,
Ele dá para o Fernando Sabino, então guri, jovem, 18 anos, e ele, Mário de Andrade, já um senhor de 50, ele dá o seguinte conselho, ele dá uma receita de leitura, e eu propus, e tenho proposto isso a vida inteira, vamos adotar isto socialmente no Brasil, nas escolas, nas universidades, porque funciona, mas aí me respondiam, o MEC não deixa, no MEC não deixa, o MEC não deixa, e o MEC não deixa. Então, a fórmula é a seguinte, primeiro, os mais perto de ti. Então, aqui em Rio Grande, primeiro estudar os autores locais, depois estudar os autores estaduais, depois estudar os autores nacionais, depois estudar os autores latino-americanos, e assim esse círculo ir se ampliando. E também do ponto de vista temporal, primeiro os mais próximos e lentamente os mais distantes. Pensa bem, jogar uma criança de 14 anos nos braços do Machado de Assis, no primeiro ano do 2º grau, uma menina e um menino apaixonados, descobrindo o amor, ler uma história cruel sobre traição, sobre corno, que é o Dom Casmurro, numa linguagem complicadíssima, com uma profundidade psicológica e filosófica que adultos muitas vezes remam para entender, e a gente manda o aluninho de 12, 13, 14 anos ler um negócio desses. Bom, é 2 crimes, um contra o aluno e outro contra o Machado de Assis, porque o Machado de Assis perde o admirador, porque se tu chegar no Machado de Assis adulto, depois de ter levado umas corneadas ou corneado alguém, a coisa muda muito, é outro departamento. Quer dizer, perde o Machado de Assis e perde o leitor. Passei a vida inteira tentando mudar esses projetos. Tá, daí tu tem o plano pedagógico que vinha de cima para baixo, e que, por exemplo, num colégio de elite, Leonardo da Vinci, para alunos do 2º ano, eu tinha que dar Camões, tinha que dar Gregório de Matos. E depois, lá no final do 2º ano, chegava no José de Alencar e no Machado de Assis. Mas pode um negócio desse? Pode, no Brasil pode. Então, assim, alguma coisa, e isso não adianta, olha, eu já falei com tanta gente, já briguei tanto por causa disso. A gente tem, naquele livro da Ana Maria Machado, que ela diz Como e Por que Ler os Clássicos Desde Cedo, ela fala muito dessa questão, que é uma discussão, né, entre professores, a questão das adaptações, né, que há professores extremamente puristas, vamos dizer assim, que não, né, todo texto tem que ser lido no original. Aí tu pega um original, realmente pega uma Odisseia e dá para um jovem ler. Né? Em compensação, tu tem, né, adaptações da Odisseia, e aí tu pega, né, crianças que vão lá e acham fascinante, né, aquela aventura toda, a narrativa toda, e que depois de fascinar-se por isso, talvez na vida adulta possam ler um original. Tá? Mas há toda uma discussão, inclusive na área acadêmica, se tem muito... Não, sempre é necessário a leitura de um original. Mas acho que tem isso, né? Há uma questão de maturidade para certos autores. Mas pensa bem, eu não sei, eu não concordo completamente com as adaptações. Por que eu não dou o Harry Potter para o aluno? Que é atual, que tem tanta fantasia e maravilha quanto a Odisseia, e não é adaptado. Por que tem que ser a Odisseia? Por que não pode ser a Odisseia mais adiante? Porque, olha, é como você pegar um vinho maravilhoso e botar água dentro. Isso é adaptação, literalmente. Não devia se chamar adaptação, devia se chamar aguamento. Diluição. Diluição, aguamento, sei lá, estragação. Então, tanta coisa boa sendo produzida, olha, vocês não podem imaginar, bom, basta percorrer a feira aqui, tem tanta coisa boa sendo produzida. Tem uma área infantil, uma área infanto-juvenil, né, dedicada a isso na feira, que eu acho que é uma coisa interessante. Por exemplo, na literatura infantil brasileira tem coisas maravilhosas, Ruth Rocha, tanta gente, então não seria necessário a adaptação, eu não vejo necessidade, né, mas não sou completamente contra, desde que o professor saiba trabalhar. Eu acho que o ideal seria levar para a sala de aula e mostrar, ó, isso aqui é original e isso é o que a gente adapta, o que vocês acham, fazer o aluno participar. E aí eu queria fazer mais um comentário sobre professor.
Na verdade, nós estamos começando, todo mundo já percebeu isso, nós estamos começando um processo na humanidade, não em Rio Grande. A humanidade está começando uma nova caminhada, prevista há milhares de anos por alguns místicos, etc., que chegaria um tempo em que os professores não seriam mais necessários. Este tempo chegou. O professor da cátedra não é mais necessário. O professor pesquisador, sim. Aquele professor, o antigo Magister Dixit, em latim, o mestre disse, não existe mais. O mestre disse lá na frente, o aluno está com o iPad ligado, ele diz, professor, o autor dessa peça não é o Rubem Fonseca. Na hora, ele te desmascara na hora. Então, está na hora da gente começar a pensar um outro momento da história da humanidade. Nós, professores, seremos operadores, administradores de conhecimento, o que é diferente. E o cara que vai dizer, olha, as melhores pesquisas sobre esse assunto foram feitas pelo site tal, abre aí, vamos começar a trabalhar. Essa coisa do blá, blá, blá em sala de aula, chegou o tempo que isto vai acabar, já está acabando. E aí, voltando ao nosso tema, a escrita criativa é uma revolução pedagógica por causa disso. Porque nem sempre consegue por causa dos prazos internos, mas, por exemplo, se tu produz em sala de aula, é uma produção feita ali, exercícios e tal. Em casa ele pode plagiar, pode copiar, etc., mas na sala de aula não. Então, vai mobilizar o aluno em direção àquela coisa que vai ser feita ali naquela hora. E aí o conhecimento do professor vai vir mais para indicar caminhos. Quando eu comentei, né, falando do caminho de leitor, escritor, professor, pensei nessa ideia, hoje o professor como aquele que estimula habilidades, realmente. Né? Porque, como eu brinco, o conhecimento está ao alcance de todos muito mais rápido hoje. Estamos voltando à Grécia. A nossa atividade se chamava, uma delas, né? Paidagogos. Paidagogos, aquele que leva a criança até a porta da escola. As famílias ricas tinham um contratado que se chamava pedagogo, que levava a criança a pé, não tinha ônibus e trem naquela época, até o liceu ou a academia, e no caminho tirava a lição. Ou seja, o pedagogo conversava com a criança e a criança levantava dúvidas e eles iam lá caminhando e revendo a matéria. E aí vem a palavra pedagogo, paidagogos. Então, estamos voltando a esse tempo em que a gente tem que caminhar não na frente do aluno, mas ao lado dele. Ali tem uma pedra, ali não sei o quê, nós vamos estar ali do lado. Esse papel é que o professor tem que assumir, porque nossa função de Magister Dixit acabou. O saber não está na mão do professor, mas está ao alcance do dedo ali, né? Dá um clique e já está. Então, acho que realmente é um momento diferenciado. Professor, além disso, já que depois, lembrando, o professor Charles Kiefer vai estar autografando os seus livros, né? Queria falar um pouquinho sobre os livros que o senhor está trazendo para autografar, né? Tem o Caminhando na Chuva, que é uma reedição, acho que da primeira obra, né? Além, declaro, do Para Ser Escritor, que é de 2010, que vai trabalhar um pouco com essas ideias que são apresentadas nas oficinas, né? Sem querer contar sobre os livros, né? Mas só estimulando, não contando, mas comentando, né? Queria que falasse um pouquinho do Para Ser Escritor, né? E a poética do conto, que são textos, né, ensaísticos, digamos assim, e fundamentais também na formação de quem está pensando em escrever. Né? Observa essa coisa que a gente estava falando da internet e do blog. Eu tenho um blog, aquele blog charleskieferblogspot.com, onde eu publico coisas minhas. Tem um que eu publico os melhores textos dos contos dos alunos, tem outro que eu publico as melhores poesias dos alunos, e assim eu tenho 5 blogs. Vou abrir mais um agora de teoria. Os melhores textos teóricos dos meus alunos, do mestrado e doutorado. Tá. Mas, então, esse meu blog pessoal, o que eu fazia? Eu saía de uma sala de aula, um aluno lá, aulas particulares nessa época, ainda não estava trabalhando tanto na PUC, eu tinha 2, 3 aulas, agora eu tenho 40. Mas, enfim, eu chegava em casa depois de um problema que aparecia na sala de aula particular e começava a refletir. E o meu melhor jeito de refletir, sempre, desde criança, foi escrevendo.
Eu não sou filósofo assim de ficar pensando. Eu escrevo e penso escrevendo. Aí eu ia para o meu computador e escrevia um texto para responder àquele aluno. Aí o que eu fazia? Postava no blog. E mandava um e-mail para todos os alunos, tem texto sobre o assunto que a gente discutiu hoje no blog, acostumando eles a levar para o blog. Chegou um ponto que tinha ainda tem centenas e centenas de textos nesse meu blog, mas chegou um ponto que eu pensei, vou fazer uma seleção dos textos que têm a ver com escrita, para ser escritor. E aí nasceu o livro. Ele é um livro que não foi pensado como livro, ele foi pensado como texto de blog. Por isso os textos desse livro são pequenos e não tem uma linguagem acadêmica rebuscada, porque eles são uma espécie de consultório sentimental de escritor, não no sentimental, mas escritural, consultório escritural, tá? Então, dúvidas sobre o escrever, isso e aquilo, está tudo lá no livro. Eu já tenho tanto material no blog que eu vou publicar um outro livro. Não, acho que vou botar O Poder da Palavra, não sei, alguma coisa assim. Mas nessa mesma linha. Né? Já o outro livro que ela cita, A Poética do Conto, aí é a minha tese de doutorado. Aí é aquilo que o teu aluno está enfrentando agora, né? Esse horror que é a gente passar 4 anos da vida da gente pensando só e somente numa coisa. Isso é para enlouquecer, mas a gente consegue sobreviver, né? E fazê-lo sobreviver, né? Então esse livro é o resultado da minha tese de doutorado, se chama A Poética do Conto, de Edgar Allan Poe a Jorge Luiz Borges. Então, porque eu trabalho com vamos chamar assim, duas pontes, norte e sul, né? E duas duplas, uma dupla nos Estados Unidos e uma dupla na América Latina. O Borges e o Cortázar aqui, e o Edgar Allan Poe e o Nathaniel Hawthorne lá nos Estados Unidos. Então, eu pego o começo do conto moderno e os anos 80, 90, o século XX do conto na América Latina e como é que isso conversa entre si e tal. Então, o livro é montado assim, Edgar Allan Poe lê Nathaniel Hawthorne. Daí depois, Jorge Luiz Borges lê Edgar Allan Poe. Daí depois, Júlio Cortázar lê Edgar Allan Poe e Jorge Luiz Borges. E daí 4, Charles lê os outros 3. Então, cada capítulo vai fazendo a reciclagem e releitura um do outro. E o texto de 82 está sendo reeditado agora, Caminhando na Chuva. Caminhando na Chuva... Caminhando na Chuva é essas coisas estranhas, maravilhosamente estranhas da literatura. Isso acontece em todos os lugares do mundo. Vários escritores têm essa experiência fabulosa, né? Eu um dia recebi a visita de um amigo da minha casa, eu em Porto Alegre e ele vindo de Santa Rosa. Ele estava sentado no sofá com a cara de choro, assim, triste. Eu disse, e o que tu veio fazer aqui? Aí ele disse, eu vim atrás da minha namorada. Como? Ela veio, o pai escondeu a minha namorada aqui na cidade, aqui em Porto Alegre. O cara veio de Santa Rosa procurar a namorada em Porto Alegre. Eu pensei, cara, isso é o Romeu e Julieta do século XX, né? Na época era 20 ainda o século, foi no século passado, sou velho. Daí, aquilo me deu um estalo na cabeça, eu imediatamente fui, assim que ele foi embora, eu fui não era computador, era uma Lettera 27, uma máquina Olivetti. Eu fui para a máquina Olivetti. Coincidiu de ser nas férias, que eu estava de férias, não tinha dinheiro para viajar, e eu escrevi o livro em 17 dias, Caminhando na Chuva, 17 dias. Não fiz muita rebuscagem, não revisei, foi um livro que eu escrevi meio de inspiração, como a gente diz. Entreguei para o meu editor, na época o Roque Jacob, e ele disse, que livro maravilhoso, não sei o que, isso vai vender milhares de livros. E eu disse para ele, aposto que não vende 500. E ele, feito o negócio. Apostamos uma caixa de vinho. Eu achava que não venderia 500 exemplares. 6 meses depois do lançamento, e quando então a gente devia acertar a aposta, o livro tinha vendido 5.700. E aí eu usei os direitos autorais para comprar a caixa de vinho e pagar, e ainda sobrou dinheiro. Então, assim, é um livro que já vendeu mais de 300 mil exemplares. É meu carro-chefe.
Comprei até um apartamento em Porto Alegre, numa época, com os direitos autorais. Foi o único livro que me deu algum retorno monetário e continua vendendo. E está em quase 30ª edição. E tem edição fora do Brasil e vende. Bom. E é um livro que não envelhece. Então, assim, aquela coisa, né? Se eu tivesse sentado e planejado, talvez não saía. Então, antes a menina da TV me perguntou, mas dá para ensinar a escrever? Até certo ponto. Tem alguns fenômenos que são meio mágicos, meio místicos, meio inspiracionais, sei lá, que não passa pela razão, passa pela emoção. Bom, essa é uma das questões que vai ficar, quer dizer, que conselhos que ficariam, né? A gente sabe que não tem como fazer uma síntese, digamos assim, estamos nos encaminhando. Rápido, nem vi o tempo passando. Não dá para a gente fazer uma síntese, eu acho, né? Porque acho que tudo é um processo, quer dizer, aprender a escrever é perceber, por exemplo, né, quando não se sabe escrever, e aí a gente precisa, a mesma coisa com ser professor, a gente descobre que a gente precisa estar sempre, né, a gente diz isso muito para os alunos que acham em 4, 5 anos de graduação se tornaram profissionais prontos, né, jamais isso vai acontecer, sempre esse processo, mas que tipo de sugestões, além de participar de oficinas, vamos pensar assim, podem ficar para essas pessoas que querem começar a escrever, né? Hoje há essa facilidade de comunicação, digamos assim, né? Como encontrar uma comunidade que eu auxilie, né? O que fazer nos primeiros passos para as pessoas que querem começar a escrever? Bom, o primeiro passo de todos é olhar no espelho, ou no espelho de si mesmo, para a tela do computador, se for o caso, ou para o caderno, e pensar se tem desejo. Olha para ti mesmo assim, o que eu gostaria de ser? Bailarino? Jogador de futebol? É isso. Descobrir o desejo. Para que lado o desejo me leva? Eu tenho o desejo de escrever. Tá, então, se tu tem desejo de escrever, já é escritor. Tu és um vir a ser, tu é um escritor em potência. Então, se tu tens essa potência dentro de ti, a segunda coisa é, abre um blog. Cria um blog. Entra no Blogspot. É fácil. Qualquer pessoa, não custa nada. Se tem computador e linha telefônica, dá para abrir um blog. Abre o blog. E aí começa a escrever. E avisa a mãe, aí a mãe avisa para a tia avisa para as amigas, e dali a pouco tu tem meia dúzia de leitores. E uma coisa que eu observo, eu entro muito nos blogs dos meus alunos. Vocês não devem bloquear o comentário. Tem gente que não deixa que a pessoa comente o seu texto. Isso é um erro. Cara, eu deixo... Há muitos anos meus blogs estão abertos e nunca eu tive uma pessoa que tenha feito assim horrores, dito horrores que eu tivesse que censurar. E mesmo que tivessem dito bandalheira, eu ia deixar lá. Deixa lá. A pessoa quer botar os cachorros para fora? Bom, ela achou um espaço, deixa ela fazer. Não bloqueiem o comentário, deixa as pessoas comentar. E aí leiam os comentários, porque esses comentários são interessantes. Adorei por isso, por aquilo. Odiei por isso, por aquilo. Tem que saber os que gostaram e os que não gostaram. E o terceiro aspecto muito importante, e eu disse isso lá na TV e vou dizer de novo aqui. Depois do Sófocles ter escrito Édipo Rei, ninguém mais escreveu nada melhor. 448 a.C., se não me engano. Mas por aí. Nós temos 2.500 anos de civilização que, com toda a tecnologia, com toda a educação, com todo o estudo, com todo o trabalho, com as milhões de pessoas que já passaram pelo planeta, com os milhões, talvez, ou milhares e milhares e milhares de escritores, ninguém conseguiu superar o Sófocles, o Édipo Rei. Teve um cara que chegou perto, se chama William Shakespeare, e olha, já faz 500 anos. Então, tirem da cabeça que vocês vão fazer uma coisa original. Não existe originalidade, não há nenhuma necessidade de ser original. Em outras áreas, por exemplo, salto triplo, aquele ornamental.
Agora teve uma chinesinha que inventou uma outra coisinha, né? Então agora já consegue dar três voltas e mais um negócio lá e cair na água. Tá, essa conseguiu um negócio novo. Olha, dá um salto triplo ornamental aumentado em literatura, não vai conseguir. Se propor a superar o Sófocles é uma boa montanha. Então, retira esse peso da cabeça, da consciência, dos ombros, que é possível ser original, que eu vou fazer uma coisa absolutamente nova, maravilhosa. Não. E o último conselho, se é conselho não, mas o último recado. Isso é uma carta, vou dar esse para fechar, uma carta do Graciliano Ramos, na prisão, para sua filha. A filha tinha começado a escrever uns contos, e escreveu um conto sobre uma lavadeira, de roupa, de rio, e mandou para o pai, na prisão. E o pai leu, e mandou uma carta de volta para ela. E lá tem a frase mais fantástica de conselho de literatura que eu conheço. O Graciliano diz assim: minha filha, escreva sobre o que você conhece, ou seja, você mesma. Acabou. Tu nunca lavou roupa na beira do rio? É isso que ele está dizendo. Tu nunca... Na verdade, eu li o conto da lavadeira. A filha do Graciliano transformou a lavadeira numa filósofa. Uma filósofa batendo roupa na beira do rio. Parecia uma magistrada no tribunal, ou uma professora na cátedra. Nada verossímil. Escreva sobre o que você mais conhece. 2 pontos. Ou seja, ponto, ou seja, 2 pontos. Você mesmo, ou você mesma. Só tem uma pessoa igual a você no planeta. Você diante do espelho. Então escreve sobre isso. O resto é comentário. É nota de rodapé. Tá bom, muito obrigada, professor. Mais uma vez agradecendo a presença do professor Charles Kiefer, convidando a todos, então... Convidando a todos agora a passarem para a sessão de autógrafos, onde o professor vai estar autografando seus livros. Agradecendo a presença, então, de todos nessa palestra, nessa noite de sábado, falando de literatura. O professor dizendo uma noite de sábado, né, para se falar de literatura à beira da praia, mas a gente sempre tem, né, muita gente interessada, eu acho, no assunto, um monte, né, de gente, apesar da noite fria também. Então, vamos nos aquecer um pouquinho mais agora, olhando os livros do professor, e encerramos, então, essa noite de hoje. Obrigada pela presença de todos.